E aí galera, boa tarde. Estou iniciando a live, testando até a conexão. Já já o mestre Ancélio vai estar falando de um tema o qual ele realmente domina, e eu posso dizer a vocês que durante muito tempo eu busquei alguém, principalmente aqui, que pudesse ser o meu mestre em relação a essa parte de meditação. Meu conhecimento sobre meditação ele é muito pequeno, muito superficial. De um modo geral, quando eu faço, eu não vou nem considerar uma meditação, eu uso uma técnica que é chamada de visualização criativa. A gente vai estar conversando sobre isso, eu vou estar inquirindo a ele o que é meditação, o que é oração, o que é visualização criativa, enfim, certo? Mas a gente vai aprender sobre isso, como meditar. O mais importante na meditação é a respiração. E eu acho que nesse momento onde a gente está sofrendo tanto, a maioria das pessoas, com absoluta certeza, está sofrendo muito em consequência desse confinamento, dessas incertezas, desse período de quarentena, sobretudo em relação à questão das ansiedades, né? Em relação ao controle das suas emoções, das suas energias, né? Então a gente vai aprender com ele como meditar, o que é meditação, enfim. Durante esse tempo, só falando um pouco aqui, conversando com vocês, com quem já entrou, vou assinar aqui para todo mundo, certo? A gente está marcado para começar de 3 horas, então valeu aí, Fabi, todo mundo que está aqui, ó, Valber, Celi, Diego e Bruna, certo? Stone, Charles Maia, enfim, a galera que está entrando, a galera da Vibe Academia. E aí, meu irmão, faz um tempinho, né, velho? Vamos ver se as academias voltam com fé em Deus, né? Com fé em Deus, as academias têm que voltar, tem que ser considerado um serviço essencial, e de fato é essencial. A prática da atividade física é essencial para a liberação de cortisol, para equilíbrio das emoções, para aumento da defesa imunológica. Sobretudo, é uma atividade que não deveria ter parado, porque a gente já viu que a segunda maior causa de mortalidade no Covid tem sido o sobrepeso, a obesidade. Depois da idade, a obesidade e aí as doenças pulmonares, enfim. O foco não é esse, mas espero que as academias voltem logo, o mais rápido possível, certo? E aí, Júnior, quem tiver perguntas, quiser já ir jogando suas perguntas aí, podem jogar, certo? A live hoje é com o propósito só de meditação, mas se no decorrer disso aí, do que a gente vai falar, você tiver a fim de falar alguma outra coisa, pode fazer, certo? Suas perguntas. Enfim, vamos ver se o mestre Ancélio entra. E aí, Dai, Suzy, oi, tudo bem, tudo bem? Falem aí de vocês, como é que vocês estão durante essa quarentena, como é que estão passando durante esse tempo aí, quem está recluso dentro de casa, quem está sem fazer exercício, quem medita. Aí da galera que está aí, quem é que já faz meditação? Suzy, Maria Lúcia, Gabriele, quem é que faz meditação aqui, ó? O mestre Ancélio acabou de entrar, vou pedir para ele fazer o convite. Ele disse: Alexandre, me socorra aqui. Ele realmente é um pouco mais desligado em relação a isso, mas ele tem que fazer o convite para a gente poder começar a live. Deixa eu ver aqui. Alguém pratica meditação já? Alguém das pessoas que está aqui com a gente pratica meditação? Qual é a sua experiência sobre meditação? O que é que você pode falar? Eu resolvi fazer essa live com um propósito mais o seguinte, certo? Muito do que eu aprendi sobre a meditação, conversando com o mestre Ancélio, é um conceito um pouco, não vamos dizer errado, né? Como ele mesmo diz, não existe muito isso de certo e errado, existem diferenças. E isso eu acho que para tudo na vida, não existe muito esse conceito de certo e errado, existem diferenças. Talvez você veja por um paradigma e a outra pessoa veja por outro, né? O que a gente, pelo menos o que eu vi e eu pude perceber nas conversas com ele, é que a nossa visão a respeito da meditação, pelo menos a visão que eu tive, aqui, até de um livro aqui, ó, que eu li, ó, esse livro eu li em 2003, certo? E assisto alguns vídeos de vez em quando na internet e tal.
é um pouco errado em relação à questão da meditação oriental com os conceitos da meditação ocidental, que é o que ele vai estar passando para a gente hoje. E aqui se ele conseguiu mandar o convite. Só um segundo, galera, ele não conseguiu mandar o convite. Quem puder socorrer aí o mestre Ancélio, socorra ele, ele tem que me mandar o convite para poder participar da live. Para ele agora, vamos esperar que ele... as apresentações e a pergunta. Aí, mestre Ancélio. Eita! Boa tarde! Boa tarde, boa tarde. Eu digo que ele socorra ele aí, que ele não está conseguindo. Mas, rapaz, você... Mandar o convite, mandar o convite. Mas você me socorreu, porque eu sou analfabeto, eu chego ao ponto de nem saber se no telefone eu tenho que botar perfume e escovar os dentes ou não. Não, mas é normal, cada um na sua... É uma evolução, e é por isso que também eu estou colocando você para fazer essa live, porque você é um cara que tem um conhecimento muito grande, tem uma bagagem muito grande. Você, como você já falou, né? Não só você conheceu na teoria, mas você não só também escutou, mas teve a prática. O mais importante, eu acho que de qualquer conhecimento que a gente tem, é justamente a vivência, a prática. É como você foi lá, e lá nas fontes, né? E lá nas referências mesmo. Então, eu vou pedir primeiro, certo? Eu já fiz uma apresentaçãozinha do que a gente ia falar hoje. Quem tiver aí, ó, galera, podem começar a fazer suas perguntas, mas eu vou pedir primeiro para você se apresentar. Mestre, qual é a sua experiência em relação à meditação, certo? E por que eu iria querer aprender do mestre Ancélio a meditar? Qual é a sua experiência, qual é a sua vivência de meditação? Tá me ouvindo? Tranquilo? Tô vendo alto e claro. Sim, 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 tô ouvindo, tô vendo, tranquilo. O conceito oriental. Ao longo dos anos, primeiro, nós precisamos entender, ou começar a entender, o que levou a esta distorção de conceito. Fomos descobertos em 1500, isto é, depois de Cristo. De 1500 para 2020, temos só 520 anos de história. A nível do Ocidente. O primeiro encontro de meditação, entendeu? Que o Ocidente teve foi com Sivananda, grande yoguino e produtor de grandes livros, grande história. Juntou-se com Krum Heller, um grande médico alemão, entre outros. Mas Sivananda tinha uma proposta: transmitir o conhecimento indiano para o povo ocidental, começando por Nova York, nos Estados Unidos. Sivananda passou alguns anos e ali se deparou com o luxo americano, o sonho de toda pessoa que vivia em uma situação de que vivia na Índia, se deparou com o sonho americano. E quando a Índia requisitou Sivananda de volta, Sivananda disse: não vou abandonar meus palácios e minhas regalias. E aí Sivananda, com meditação e as ramas da yoga, se perdeu. Dali dos Estados Unidos para a Europa, entre outros lugares do Ocidente, foi criando-se manifestações e ramificações do que era meditar ou a partir de yoga. Há um longo tempo atrás, também a Índia, preocupada com isso tudo, reuniu e promoveu um encontro de todos os yoguinos fazendo um compêndio de yoga na Índia, para selecionar uma pessoa que ia ser o novo missioneiro
a ensinar as pessoas a trabalhar com yoga, pois a yoga está intimamente relacionada com o mantra e a meditação. Mas o pessoal, Patanjali foi criado, inclusive participei de seminário dele na Inglaterra. Então veja só, eu fugia dos meus afazeres e ia buscar ia em encontro das minhas buscas. Então veja bem, Patanjali, e depois dei continuidade com um aluno dele nos Estados Unidos. Patanjali reuniu todas as ramas de yoga e criou a Ashtanga Yoga. Agora, eu estou falando de yoga, mas isso serve para outro princípio de life. Vamos voltar à condição de meditação. Então, a condição é o seguinte. Esse conceito de meditar num espaço adequado, como se diz as pessoas que ensinam a meditar, posições confortáveis, incenso, sonzinho harmonioso e tudo, isso tudo é uma calmaria externa. A pessoa está buscando aí um equilíbrio externo. Isso vai bem como você tentar ler um livro na leitura em profundidade e pedir às pessoas para, entendeu, ficar em silêncio para você poder se concentrar. Fica em silêncio, o vizinho está tocando uma banda de rock, está passando as coisas, você fica em silêncio para poder se concentrar. E não é bem assim o trabalho. O trabalho esta paz tem que estar dentro, você encontra ela dentro de você, não é fora. O mundo pode estar caindo, está vulcão acontecendo, terremoto, maremoto, e você está na sua paz. Esta é a busca. Pronto, só um parênteses, vamos aproveitar aqui por partes, certo? Você falou da questão da história, que teve uma divisão, certo? Do indiano que foi para Nova York, mas o que eu quero que a gente sempre se atenha é com uma parte muito prática. Hoje em dia, claro, de modo geral, as pessoas são querem as coisas muito mastigadas, elas não querem, entre aspas, se aprofundar tanto. Você estava tocando, que a gente, inclusive, já tinha conversado sobre isso, e é bem interessante, e até eu iria decorrer sobre isso, eu iria perguntar sobre isso aqui, ó, que eu até peguei no livro, esse conceito que você estava falando aí, de que para eu meditar eu tenho que ter um colchãozinho, tenho que ter uma música, tenho que ter um incenso, tenho que ter uma posição toda confortável, tenho que ter um lugar mais adequado, quando, na verdade, a meditação, e ela é tão pertinente num momento como esse, é você encontrar a paz dentro de si, independente dos fatores externos, como você colocou aí. Nem sempre eu tenho a necessidade, ou eu deveria ter a necessidade de um silêncio absoluto para conseguir meditar. É isso? Veja bem, é isso, veja bem. E o incrível é isso. Muitas das vezes, uma busca mais profunda sobre o que é meditar traz os certos desconfortos às pessoas, pois é uma luta fantástica e incrível imaginar que você tem que se abdicar de muitas coisas que você gosta, principalmente a concepção do conforto. Então, o indivíduo que sair da zona de conforto em busca em luta é uma guerra. Ele vai enfrentar uma guerra. Cada dia é imaginar o seguinte, nós temos uma coisa que alcançamos o ocidental, que se chama admiração. Admiração, eu posso ter admiração pela sua pessoa, você pela minha, muitos outros. Mas alcançar o grau que os orientais alcançaram, que se chama contemplação, é para poucos. A contemplação é muito diferente do que se chama admirar. Admirar, vamos dar um exemplo prático no que é admirar. Vou admirar uma paisagem que eu estou dentro do trem e passando no trem visualizando uma paisagem. Que muitas pessoas andam de trem vendo livros de paisagem, que é o ridículo da estrutura máxima. Então, você vai admirar, pois você não vai ter muito tempo para contemplar aquela paisagem. Está acompanhando o raciocínio? Então, a contemplação, nós precisamos parar. Este parar, mesmo sabendo que nada se para. O nosso organismo é constantemente em atividade. Nossas células, nossos neurônios, tudo em hiperatividade. Mas vamos
voltando esta consciência e prática. Hoje, nós, seres humanos, perdemos a consciência da ideia do que é alongar, do que é a ideia do que é acordar os músculos. Nossos pais e nossos avós, eles faziam isso a toda manhã. Hoje ainda, os exemplos da yoga que tomou para com os animais foi que os animais, eles se alongam, eles se esticam, eles fortalecem a laringe, ele fortalece a faringe antes de entrar em atividade. Você não vê um cachorro dormindo e quando ele se levanta, ele sai andando normalmente. Não sei se ele se assustou. Ou um gato. Ele se estica todinho, ele faz a posição do cachorro, a posição do gato, que é para yoga. Uma garça, um pássaro, um galo, ao amanhã cedo, estica as asas, bate. E aí tudo vai no contexto. Então isso é o acordar. Nós esquecemos isso. E quando contemplamos, muitos orientais, quando contemplavam, eles, através da contemplação, eles criaram a Hatha Yoga, postura. Eles criaram a Shastra Yoga, trabalho com a respiração. Mas vamos lá, muitos deles, ao passar longos tempos parado, não meditavam ainda. Muitos monges, mais de 90% de monges no mundo, mestres e tudo, eles não meditam. Pois sabe o que acontece? E muitas das vezes, muitos deles encontram um estado de raiva mediante um princípio de felicidade. Meus discípulos falam, mas mestre, como é que acontece isso? Como é que a pessoa vai ter raiva mediante uma felicidade? Eu disse, você acredita que muitos homens de negócios, milionários, se suicidam porque eles estão felizes completamente? Eles entram dentro do estado de tristeza, e todos eles têm, no dito popular das circunstâncias, mulheres, drogas e outros artifícios que faz a alegria do homem. E mesmo assim eles levam ao cume. Então isso é a falta de consciência interior. Pois despertar a consciência na consciência é algo mais profundo. E para isso, muitas das vezes, é doloroso. É tanto que você vê, qualquer indivíduo, para escapar da morte, ele tem que sentir dores extremamente profundas. Se você encontrar alguém com um processo de taquicardia próximo de você, você tem que fazer massagens neles fortíssimas. O adrenalina no seu coração. Só um segundo. Como você tem muito conhecimento, eu sei que é normal, às vezes, a gente está querendo passar tudo de uma vez. Então, vamos focar aqui, certo? O foco hoje, único e exclusivo, é sobre meditação. A gente hoje só vai, inclusive foi uma coisa que você até disse, não, vamos focar sobre meditação, que eu queria também falar sobre energia, mas vamos focar só sobre meditação. Então, a pergunta, de maneira rápida, não tem que existir um local perfeito para que eu medite. Muito pelo contrário, ao meu entender do que você falou. Eu posso estar sentindo dor, ou até mesmo quando eu estiver sentindo dor, eu devo trabalhar meu autocontrole para continuar meditando. A dor, ela deve fazer parte, entre aspas, do processo em busca de uma concentração, em busca de um eu interior. É isso? Autocontrole é uma palavra, ao ver dos mestres orientais, equivocada, certo? Então, o controle não existe em nada, existe o domínio. Peraí. Primeiro processo. O domínio sobre a minha dor. Eu, por exemplo, eu vou meditar. Exatamente. Certo? E não exatamente. É confortável, e aí eu começo numa meditação e daqui a pouco vem uma formiga. Certo? Exato. Eu tenho que continuar com o meu autocontrole, meditando sem me desviar daquele fator externo que está querendo me desviar. Exatamente. Ou então, por exemplo, eu estou fazendo minha meditação, paro aqui, começar a fazer minha meditação, eu tenho 2 vizinhos aqui e a turma gosta de ligar som. E de repente o cara liga som. Então eu devo continuar a minha meditação independente disso. É isso? Exato. Então não existe essa história, certo? De ter um local certo para meditar. Isso é um equívoco, isso é o mercantilismo da meditação no Brasil. Okay. Isso é o mercantilismo da meditação no Brasil. Okay. A questão da meditação, primeira etapa, tudo tem várias etapas. Etapa primária, você contemplar. Para contemplar, você tem que parar.
parar o corpo físico. O corpo físico é o primeiro processo que você dá, o primeiro passo. Eu tenho que parar meu corpo físico. Vou parar agora, e pá! Quando eu fecho os olhos, a pessoa diz, fecha os olhos, você, pum! Aí quando você fecha os olhos entreabertos, ele não pode pestanar. Você descobre muitas pessoas, entendeu? Eu faço testes com meus discípulos, meus alunos, sobre o controle do susto. O susto é involuntário. Mas você tem que não ter controle, não existe controle disso, você tem que ter domínio. Dominar o susto. Joga uma bombinha chilene próximo de você. Você está ali, você fica esperando a explosão, você percebe a explosão que vai acontecer, e quando explode você tem susto. Então, nós precisamos entrar quase dentro do sistema nervoso central. Primeira etapa, dominar o corpo. Sentar numa posição, vamos lá. A partir de agora, pois meditação, como tu disseste, agora é pouco, me clamando, e eu sempre afirmo, meditação é pura prática. Cada um se coloque numa posição de coluna ereta. Já diz a música brasileira, entendeu? Mente quieta, coluna ereta e coração tranquilo. Então, coluna ereta. Esta coluna ereta não é uma prática natural nossa ocidental. Ela é uma prática oriental. Você vê todo oriental sentado em coluna ereta. Certo? A prática, pois a coluna ereta é uma antena de ligação. Do GV20 ao GV1. Pois no meridiano da anatomia chinesa não são 12 meridianos, são 14. Vaso concepção e vaso governador e vaso concepção são 2 meridianos a mais que eles são invisíveis dentro do... Então, mestre, só interrompendo. Então, o ideal seria que eu tivesse na minha posição com a coluna ereta, como você colocou aí, para meditar. Coluna ereta. Seria um dos fatores primordiais, certo? Ou em pé, ou sentado, ou deitado, não importa, ou de lado, você tem que promover estar de coluna ereta. Para os egípcios, para manter a coluna ereta quando estavam deitados, eles tinham um suporte de 12 a 15 centímetros ao lado da cabeça, e eles ficavam de lado. Então, eles estavam deitados com a coluna ereta. Alguns colchões de altos padrões hoje, a princípio magnético, mantém a coluna ereta do indivíduo. O balanço dele é proporcionado dentro da aerodinâmica corporal, tipo assim, biológica então, corporal. Nós já temos aqui dois pontos, certo? Para focar na parte prática. A primeira, eu tenho que estar com a minha coluna ereta, independente de estar sentado. Se vai doer ou se não vai doer. Certo, se vai doer ou não vai doer. Se doer, eu tenho que trabalhar meu alto. Eu adapto ao processo da resistência mediante a isso. Tudo é prática, não é verdade? Certo. Então, trabalhar meu autocontrole para permanecer daquela forma, independente de fator externo, independente de ligar a música, independente de... O segundo ponto que você colocou aí é que não existe essa história de ter um lugarzinho perfeito para meditar, certo? Pois se nós procurarmos um lugarzinho perfeito, uma musiquinha boa, um incenso adequado, um incenso profundo, no momento de um trânsito, no momento de uma loucura de metrô, no momento de uma viagem, de um avião, entendeu? Alguma coisa meia distorcida do seu meio, o ser humano vai ficar pensando, ai, cadê meu cantinho com meu incenso e minha musiquinha calma? Entendi. Ele não vai ter aquilo naquela hora. E ele tem que ter consciência do trabalho consigo mesmo. Esse é o primeiro passo. É a parte do corpo físico. Segundo processo é o trabalho, entendeu, do instinto. Já que você comentou sobre formiga, abelha, o que for, é o instinto. Vontade fisiológicas, ir ao banheiro, entendeu, sentir dores no lugar, tudo são manifestações instintivas. Eu tenho que pedir. Então, mestres no Oriente, na sua reserva de consciência, pois a meditação é ensinada de lábios a ouvidos, como nós estamos tendo aqui, eles falam assim, corpo físico, sou teu amo, teu mestre, teu senhor, o que for você quiser dizer. Ordeno-te que te mantenha contemplando-se, relaxado, posturalmente firme.
Ali ele vai aguentar. Quando partir para um processo de relativa dor, aí ele vai dizer, corpo instintivo, ordeno-te que te mantenha relaxado, tranquilo. Isso Então, vai passar. Então, sempre a meditação ela vai trabalhar muito a questão do autocontrole, Domínio! Do domínio, no domínio, exatamente. Então, sempre controle nós não temos de nada. Ela sempre vai estar trabalhando a questão do domínio. Uma coisa que eu ia lhe perguntar, certo? E aqui eu peguei até uma parte aqui do livro que eu li em 2003, certo? Durante a meditação, certo? Não se deve meditar, que está até entre aspas, não se deve discorrer mentalmente sobre algum assunto. Ou seja, não se deve pensar de forma nenhuma, é isso ou não é, o que é que você acha a respeito disso? Calma, porque calma. Quarto processo. Quarto processo. A gente está pulando um. A gente já falou do corpo físico, a gente entrou no campo instintivo, vamos entrar agora no princípio respiratório. Pois o seguinte, veja só. Se eu tenho domínio do trabalho do corpo físico, já estou com domínio das minhas funções instintivas corporais. Relaxei até minha vontade de espirrar, minha vontade de tossir, minha fome, minha sede, minha necessidade fisiológica, eu já dei o domínio a elas. Eu passo para um terceiro processo, que é o campo respiratório. Na respiração, existem 4 níveis de respiração, que isso vai servir para a gente para outros processos, outras lives, certo? Pois, abrindo um parênteses, nada se divide, entendeu? Nós temos os elementos, entendeu? Os 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água. Nós temos os 5 sentidos da máquina humana, visão, tato, audição, paladar e olfato, entendeu? Nós temos os 7 chakras, e que completa mais para os seus 21, 22, entendeu? Nós temos as 50 e tantos, nós temos os nardis, nós temos as divisões do corpo, nós temos vários aspectos que a gente tem que entender que não se divide. Temos os elementais, minerais, vegetais, animais e fungos, que é de uma classe completamente dividida. Então, fechando parênteses aí, sabendo que nada se divide, a respiração, veja só, respiração terrestre, nós temos a respiração terrestre, se chama respiração boca a boca, boca-nariz, nariz-boca, nariz-nariz. São 4 formas de respirar. Respiração aérea, 4 formas de respirar. Respiração aquática, 2 formas. Boca a boca e boca-nariz. Ela anula completamente nariz-boca e nariz-nariz. A respiração aquática. Isso você experimenta na entrada do chuveiro. É instintivo. Mas muitas das vezes nós não percebemos. Pois princípio da percepção. O grau de percepção aumenta o grau das divergências internas sobre como você se autodominar. Depois do processo de respiração no fogo, só boca a boca. Anula boca, nariz, nariz, boca, nariz, nariz, tudo, só fica um. Então veja só, respiração no fogo é o seguinte, na beira de um vulcão, no meio diante, próximo a uma fogueira, não adianta. Então, isso é natural, isso é fisiológico. É como a natureza. Nós humanos temos uma necessidade profunda, entendeu? Naturalmente, de mudar as circunstâncias naturais das coisas. Nós éramos para ser muito próximo aos animais, e somos. Todavia, muitas das vezes, os animais mostram que, às vezes, até pensa melhor do que a gente. Mestre, Então, na meditação, eu tenho que entender que eu não posso entrar em guerra comigo mesmo. Eu tenho que entrar em guerra
com o que eu acredito que é de mais confortável para mim. Veja só, se eu busco, ninguém quer invejar a coisa ruim do outro. Ninguém quer fazer gulodices das carniças do mundo. Tudo que você for, no seu conceito, proporcionado, que não é bom e não presta, a gente quer descartar automaticamente. Na meditação, nós nos apegamos com o prazer, o espaço, a energia, como estamos, a ideias, apesar de ser tudo indivisível. Mas queremos dividir bom e ruim, mal e bem. Então, nós não podemos dividir. Pois o próprio nome átomo quer dizer indivisível. Então, se o nome átomo quer dizer indivisível, é elétron, prótons e nêutron. A circunstância neutral é como eu devo me conceber perceptivamente interno e fazer o meu trabalho. Então, eu não entro em divergência. Através do controle, do domínio da minha respiração, eu começo a preocupar-me, entendeu? Com o meu corpo físico, o meu corpo instintivo e vou dominando o meu trabalho respiratório. Tem pessoas que atingem tal elevado nível em respiração e domínio. Nós tivemos uma brasileira que foi campeã mundial de apneia, 19 minutos sem respirar. Entre outros, a mais. Então isso é tudo nível de respiração e é o terceiro processo de uma ordem para poder atingir o processo da mente, que eu chego já. Certo. Então a questão do esvaziamento da mente, ela não existe. É isso? A pergunta que eu queria que a gente focasse era só isso. Não existe. Não existe esvaziamento. Como o autor estava dizendo aqui, certo? Na meditação, e a dificuldade que eu posso dizer a você que eu tenho muitas vezes de meditar, é porque a maioria dos, entre aspas, mestres que a gente vai buscar sobre meditação, ele vai dizer que você deve esvaziar a sua mente. Eu consigo, sim, focar em determinado ponto, mas esvaziar, sentir o vazio durante a meditação seria um conceito, vamos dizer assim, errado. É isso? Pois é, exatamente. Contei talvez a história para você, rapidamente, sobre um mestre que ele já tinha percebido o seu projeto de vida e já tinha dado o tempo dele. Então ele disse, tinha vários discípulos, tinha por volta de 30 discípulos e disse, um de vocês vai ser meu substituto. Aí ele ficou no aguardo de todo mundo, mas tem uma missão por 8 dias para vocês. Eles disseram assim, ok, mestre, pode dar a missão, que missão dada é missão cumprida, aquelas histórias todas. Ele disse, então é o seguinte, a missão a partir de hoje é ninguém pensar em macaco. Ninguém pode pensar em macaco. Então, passou-se os 8 dias. Após os 8 dias, o mestre apresentou seus discípulos e perguntou, quem não pensou em macaco? 29 levantou a mão dizendo que não tinha pensado em macaco. Ele se dirigiu ao que não levantou a mão e meio cabisbaixo e disse, você não pensou em macaco? O discípulo, meio humilde, disse, me perdoe, mestre, me desculpe. Eu nunca pensei em tanto macaco na minha vida. Era macaco na hora de almoçar, macaco tomando banho, macaco escovando os dentes, macaco pulando, macaco... Onde eu tinha macaco. Aí pronto, ele chegou para os outros discípulos e disse, já encontrei meu substituto. Uma pessoa que conseguiu perceber os níveis de macaco que tem dentro de si. O macaco está referido ao pensamento no Oriente. Ele é intimamente ligado ao pensamento. Como o babuíno é chamado o princípio do apego. Mas isso fica para uma outra palestra para dar. Então a meditação é isso. Não tem como você esvaziar algo que já principiadamente já está cheio. Os neurônios, por ordem de DNA, que nós nem entendemos, nem ousamos a entender, ele passa referência ao outro neurônio que vai viver. Imagina um neurônio que está com toda a memória, vai morrer, já passa referência para o que está vivo. Como é que vai tirar? Ninguém domina isto. Essa condição está além da nossa capacidade perceptiva e reflexiva. Então, quando eu entro em meditação, eu domino meu corpo, domino meu centro instintivo, juntamente com o sexual, entro na condição da respiração
para ter domínio sobre o emocional, e chego ao mental, a condição da mente. Mente já vem de uma prerrogativa, a ideia de mentira. Mente já é mentir, está mentindo. Então a nossa mente também foi considerada por muitos como uma má secretária. Quando muitas das vezes precisamos de nossa mente, ela não nos atende. Deixa a gente na condição de em branco. Eita, deu um branco agora. Fruto e aspecto do esquecimento. Princípio a priori do Alzheimer. Excessiva condição de intelectualidade. Vai dar branco. Vai ter esquecimento. Vai tá perdido. Pois é tanta informação que não consegue nem engavetá-las. Igual o computador da maioria dos indivíduos que usam. Ele tem as coisas, mas está ali. Muitas das vezes eu brinco com meus discípulos, digo assim, você quer ser um aluno prático ou quer ser um aluno pendrive, memória RAM ou memória de computador, quer filmar o que eu falo, quer dizer para manter ali e acabou, para dizer que sabe que tem, mas não coloca em prática. Meditação é extremamente prática, nós estamos teorizando aqui, mas vamos fazer 2 práticas se tivermos oportunidade. Ok, vamos para uma pergunta, certo? Ok. O MV Oliveira perguntou para você, mestre Nicolau Ancélio, como manter o equilíbrio para realizar uma boa meditação em caso de medo, em um caos e medo, com pessoas transmitindo ao nosso redor, com pessoas transmitindo caos e medo ao nosso redor. Como fazer uma meditação numa situação como essa? Responderei com muito carinho, meu querido Basílio. Beijo no coração. Sei quem é. Veja só. Primeiramente, o medo existe nele. Ele domina tudo em volta de você. Só não precisamos entregar a ele. Agora veja só. Para manter uma meditação num domínio do corpo físico, temos que colocar em prática. A resistência é tudo. Pois é física, é trabalho. Trabalho quer dizer física. Então precisamos, sim, fazer trabalho com respiração e buscar, já vamos dar uma prática sobre o turbilhão de pensamentos que vem na mente, para podermos tirar. Mas aí, manter a prática, o contexto de se manter bem em si. Primeiramente, se amar acima de tudo. É o Ilan Cash. É a coisa do amor consigo acima de todas as coisas. Não podemos nos esquecer. Além de não nos esquecer, fazer um grande esforço para melhorar o nosso ser. Veja só, São Francisco de Assis, para controlar a gula dele, ele escolheu a coisa que ele mais gostava. O que era o que ele mais gostava? Um pãozinho recém-saído do forno com manteiga derretida sobre ele. É delicioso. Ele abria o pão, colocava manteiga. Quando ele estava pronto para degustar o pão, ele pegava cinza de carvão e colocava no pão. E comia o pão com cinza de carvão. Isso é um trabalho. Ele está abdicando do que ele gosta, do sabor dele, para poder manter um trabalho e um domínio sobre si. Isso é incrível. Então, nós precisamos conceber a capacidade de auto-perceber-se, de contemplar, de parar, mesmo sabendo que tudo em nossa volta, os universos, vai estar sempre em movimento, mas vamos nos encontrar com nós mesmos. A questão é, se minha mente vai me atrapalhar ou não. A mente é um labirinto. Para conquistar a saída do labirinto, teve que estar Teseu ligado ao fio de Ateneia. Então, de cabelo. Então, e para matar o Minotauro é a configuração da mente. É o touro Apis do Egito. Ele teve que quebrar o chifre do Minotauro, matar o Minotauro e sair do labirinto. Outros tentaram. Sabe o que aconteceu com os outros? Eles se tornaram o próprio Minotauro. Então ele entrou no labirinto da mente e se perdeu.
Então lá ele não tem mais, quanto a mente tomou conta dele, comeu ele, e ele virou a própria mente. E o fato de Teseu foi diferente. Então precisamos manter o domínio pessoal, aí vamos lá. Quando se trata no fato de equilíbrio, que foi o questionamento dele, o equilíbrio é um extremo da história. O desequilíbrio é outro extremo. Esse controle e descontrole. Equilíbrio e desequilíbrio. Você não vai encontrar uma palavra contrária ao amor. Vão conotar a ideia de ódio. Mas muitos vão sentir ódio por ter amor a alguém e que não consegue esquecer por hipótese alguma, ou amar porque tem ódio de alguém. Pois aquela pessoa dá prazer a ele sentir raiva do outro. Então, estes paradoxos, se nós não conseguimos entrar dentro de si, perceber que não existe divisão, um está contido no outro, nós não conseguiremos vencer e nem perceber a nós mesmos. Vamos ficar na hipotética razão ilusória do mundo. E aí, nós não vamos conseguir se aprofundar. Mestre, o seguinte, uma pergunta bem rápida mesmo, porque a gente já está no final do tempo que a gente tinha estipulado de 40 minutos, certo? Você falou que a meditação é a busca do cheio para o vazio. Como é isso? Ok. Observar. Que a meditação é a busca do vazio para o cheio. Então você vazio para o cheio e cheio para o vazio. Sim. Então veja só. A gente reflete isso na história do Yin e do Yang. Aquele símbolo negro e branco, a maioria das pessoas conhece, que na realidade o nome dele é o Tao, ou o símbolo do Tai Chi, ou Chi. Mas o Yin e o Yang, ele está aí. Vamos dizer que o cheio é o branco e o vazio é o negro. A princípio eles eram todo branco e todo negro. E a priori isso era todo negro. Era todo vazio. Mas uma chispa surgiu. Então, criou-se o cheio. Do negativo, criou-se o positivo. O negativo e o positivo se uniu e criou um outro positivo. E aí, dessa união de duplos, positivo e negativo, surgiu um negativo. E aí foi essa mutuação formando a condição do 4, que são as 4 possibilidades, as 3 capacidades tribenárias que podemos explorar, a dualidade múltipla que nós temos em controle, como 2 mãos, 2 olhos, 2 pernas, e a unilateralidade que fomos educados equivocadamente. Visão unifocal, unilateralização, ou é destro ou é sinistro, ou eu chuto melhor com a direita ou com a esquerda, ou eu faço direito. Então você fica na unilateralidade, a maioria do ser humano, tendo a possibilidade da bilateralidade, tendo a capacidade malabárica da tricondição, da tribenária condição, e chegar ao extremo da quaternária circunstância, que aí seria um domínio, segundo Pitágoras, do quaternário inferior. Mas aí é outra história. Ok, então, o equilíbrio, por equilíbrio, é um extremo. Existe o equilíbrio, existe o desequilíbrio. Usamos uma palavra muito próxima a isso para fazer balança. Pois a balança é um lado ou outro. É balanceado as circunstâncias. Pois já dizia Einstein, a presença de um é a ausência de outro. Se eu tenho um, eu não tenho outro. Se eu tiver um, não tenho o que eu tenho. Então veja só, eu só vou ter uma ideia de bem se eu tiver uma perspectiva, uma reflexão sobre o mal. E eu só vou ter uma ideia de mal se eu tiver uma perspectiva, uma reflexão sobre o bem. Eu não vou poder jamais estar de um ponto só. Por isso que isso foi minha grande busca nos países que eu fui, que eu cansei de ver pessoas falar de bem, falar de harmonia, de eu sou amor, eu sou a verdade, eu sou isso, aquilo outro. Pois isso me cansava nos seres humanos. Devido que o ser humano se coloca o mais verdadeiro e o mais puro
submetida a uma lente e o Zen na Espanha, no monastério na Espanha. Como eu vi o Zen? Minha resposta chocou todo mundo. Pois estavam perguntando onde todo mundo viu o Zen. Zen é aquela estrutura de super calmaria, de jardinzinho, água caindo, estátuazinhas feitas, bonsai, todas as coisas. E me perguntaram, eu digo, o Zen, como eu vejo o Zen? Eu vejo o Zen no maremoto. Eu vejo o Zen numa tempestade. Eu vejo o Zen num vulcão em erupção. Eu vejo o Zen num terremoto. Eu vejo o Zen nos quatro titãs apocalípticos. Aí, como assim? Como assim? Pois pergunta lá ao maremoto se no mais estágio que ele estiver, você não vai ver calmaria no maremoto. No maior estágio que existir de maremoto. Para ele é calmaria. Para o terremoto, está ali na sua estrutura. Nós temos um conceito extremamente equivocado quanto homem de imaginar que as coisas calmas é só estar nas aparências. Por isso que dizem, quem vê beleza não vê doença. Dos seres humanos quando trata da DST. Ou quando se dizem, quem vê elegância não vê a podridão que existe dentro da pessoa. Por isso que o próprio Jesus Cristo dizia, sois sepulcros caiados, pois o sepulcro por fora é a beleza fantástica e por dentro só existe ossos e podridão. Então eu vejo o seguinte, a minha busca, quando eu respondi o Zen, ele disse, não, mas o Zen, o mestre lá tentou me justificar, mas o Zen é isso ou aquilo, eu disse, não. Você está esquecendo que para arrastar essa pedra você dividiu vários vermes, que você quando colocou essa pedra, que essa estátua pesadíssima, você esbagaçou bactérias, vírus e tudo mais. Come para ela. Como é que não mata o ser vivo? Não é ser vivo vegetais? Pois eu belisco meus filhos quando ele tirava uma folhinha das árvores. Belisquei muitos discípulos meus. Quando tirava uma folhinha da árvore, eu tomo um beliscão. O que foi, mestre? A árvore também sentiu a dor que tu fizeste nela. Então, esta consciência de amor é você ter amor por umas coisas e outras não. Como é que você ama um cachorro, um gato e não ama uma barata? Poxa, que absurdo. Mas que é uma barata, esbagar essa bicha sem pena, sem perdão, sem nenhum sentimento. É um ser vivo. Estas reflexões que são profundas entram em choque à humanidade que quer só as configurações do bem. Eu possivelmente uns 40 depois desse diálogo aqui já desligaram até a live, mas eu sou assim, entendeu? Eu digo o que é a realidade. Você quer uma meditação que vai acredita que está numa posiçãozinha e vai encontrar o paraíso, a estrutura do nirvana, entendeu? Uma coisa psicodélica, coisa maravilhosa. Não é assim, é um sofrimento absurdo. É um sofrimento incrível, você tem que vencer seu corpo físico, seu corpo instintivo, tem que vencer seu corpo emocional, a empatia e o amor das coisas. Você tem que vencer, tem que ter um domínio sobre os pensamentos para não lhe perturbar e não atrapalhar e não trazer você indesejadamente da situação que você fez. Mas eu creio que vamos ter outras oportunidades, né? Diga aí, Alexandre. Eu queria que você terminasse, na verdade a gente vai estar encerrando, a gente marcou para começar às 3 horas, terminar às 3h40. Eu queria só, mestre, que você terminasse dando um conselho prático para as pessoas. A prática. O que é que ela pode fazer para começar a partir de hoje, a partir de agora, a entender que... Eu anotei até aqui os pontos para ver se a gente... Exatamente. Um fechamento de uma forma... A meditação ela não precisa de um lugar ideal, certo? Não. Muito pelo contrário, você deve trabalhar seu autodomínio, mesmo que fatores externos estejam tentando tirar seu autodomínio, certo? Ela é
uma forma, acima de tudo, de domínio sobre o seu eu, certo? Seguindo as suas palavras aí, certo? Não há esvaziamento, que é um conceito que a gente aprende muito. Eu vou esvaziar minha mente. Ela não há esvaziamento, certo? Senão perde tudo. Você... É como o computador. Esvaziar o computador, você perde tudo. Você tem que administrar da melhor maneira possível. Pronto, exatamente. Aprender a controlar. Na verdade, é um autocontrole ou um autodomínio, que foi a palavra que você usou muito, certo? E também uma coisa que a gente aprende, que o medo é a maior energia que nós temos. Nós temos que aprender, estou recolhendo todas as informações que você passou, nós temos que aprender a tornar o medo algo positivo para auxiliar. Anotei aqui resumindo do que a gente fez, certo? Então eu queria que você, de uma forma prática, com base no que a gente já fez aqui como fechamento, dissesse, poxa, uma coisa para você começar a meditar a partir de amanhã, que eu vou começar a tentar a partir de amanhã, segundo esses novos conceitos. A partir de agora, a partir de hoje, a partir de agora, entre no campo de autopercepção constante. Você tem que ser seu general, seu policial. Você tem que se auto-observar de instante a instante. Nós temos que auto-se observar de instante a instante. Paramos em um lugar, fazemos todas as etapas do que foi dito, entramos numa harmonia respiratória, combina a nossa respiração com a nossa frequência cardíaca, não importa se você está com 60 batimentos ou com 140 batimentos, não vai interferir em absolutamente nada, o sangue só estará circulando de forma mais rápida dentro do seu corpo, entendeu? Então nós temos que observar. A partir dali, criamos com a imaginação criadoras 2 raquetezinhas na mente. Tipo assim, eu boto minhas mãos dentro do meu cérebro, no lóbulo esquerdo e no lóbulo direito, e crio 2 raquetezinhas, e todo pensamento que aproxima, eu imagino que é uma bolinha de ping-pong e digo, agora não. Mas não vai embora não, que eu quero ver, estudar você depois. Aí vem outro pensamento, você começa a ricochetear os pensamentos. Você não tem que entrar em briga com eles. Se você se deparar, se identificar com o pensamento, você perde a prática meditativa. Ok? Uma outra prática fantástica, que você não adianta a gente tentar aqui, como muitos mestres querem ensinar, senta aí, respira fundo e quer dar a prática da meditação num processo demonstrativo. Ninguém vai alcançar isso nunca. Isso não existe. Isso é pura falácia da mente para arrecadar cada vez mais fundos desses mestres financeiros. Ok? Outra prática. Você faz projeções passado e futuro e presente. Na condição da seguinte forma. Sabemos que nós, seres humanos, somos recheados de excesso de futuro e recheados de excesso de passado. Quando se tornamos presente, temos um pouquinho da realidade do que vivemos. Ok? Mas, para melhorar a nossa consciência, ou despertar a consciência dentro da própria consciência, eu pego as 3 aspectos que mais atrapalham o ser humano. Alegria, tristeza e raiva. Então, esses 3 aspectos, alegria, tristeza e raiva, que destroem o ser humano, eu pego a tristeza. Vou lembrar de alguma coisa no passado que me deixou extremamente triste. E vou chegar até sentir harmoniosamente triste. Pois, segundo Gilbran, em Um Profeta, ele diz assim, quanto maior a tristeza, maior o buraco para a alegria. Agora, precisamos conscientizar-se mais profundamente isso. Chego na tristeza, encontro ela. Tem pessoas que até choram. Aí eu vejo que já passou, isso está no passado. Então eu volto. Projeto esta condição de tristeza para o futuro. Imaginando que possa, no futuro, ter alguma coisa extremamente triste para mim. Você, radical. A morte de um filho, a perda de uma esposa, a perda de um ente querido, entendeu? O amor dos pais, a perda do pai e da mãe. Então eu me projeto nesse momento. E fico triste de outra vez.
E aí volto, eu digo, mas se aquilo passou, isso também vai passar. E volto. E me coloco no presente. Ok, estou no presente, a realidade do passado se foi, a realidade do futuro não chegou ainda, não me interessa. Aí eu vou para a ira. Me vejo no passado em algo profundamente irado, que me causou uma tremenda de uma raiva, que me causou sistema nervoso alterado. Mantenho domínio sobre isso, para não alterar muito e não dar um piripaque aí, depois dizer que foi o mestre Anselmo que matou, entendeu? Então, eu chego lá e volto e digo, passou essa raiva. Me projeto essa raiva para o futuro, é alguma coisa que vai me deixar de raiva. Quebra da minha empresa, perda do capital financeiro, entendeu? Perda de um membro do corpo, que me deixou tristeza e com a raiva, um acidente de carro, alguma coisa que me promoveu raiva. Me balanceio, me contemplo, organizo-me e volto para o presente. Aí chego na alegria. Alegria, vou para o passado e me proporciona uma felicidade estupenda que aconteceu na minha vida, que me deixou super magicamente feliz. E aí, sorrio, fico feliz, aumento minha capacidade de adrenalina, de felicidade, mas passou. Aí eu digo, opa, estou aqui, trouxe esse estado, me projeto no futuro, que é algo que vai me fazer super feliz. E aí faço essa prática. Algo que me faria super feliz, eu ganhar na Mega Sena, ter meus filhos todos bem resolvidos, entendeu? Ter tudo que eu quero, felicidade. Só que eu não posso nem passar daí. Lembra do fato anterior que excesso de alegria também pode causar absurdamente abundância e tristeza? Aí eu volto. Quando eu voltei desse estado, eu fico no estado de felicidade. E aí eu termino minha prática me auto-perguntando, caramba, o mundo é cheio de passado e futuro que não chegou ainda, e o meu presente, o que eu estou fazendo aqui e agora. Aí eu me pergunto, quem sou? Aí eu me respondo, Anselmo de Castilho. Aonde estou? Estou numa live de meditação. Entendeu? O que estou fazendo? Organizando as coisas para que as pessoas despertem uma capacidade real meditativa. E para onde vou? Depois de terminar essa live aqui, vou descansar minha garganta. E, entendeu? Então, entre essas coisas. Então eu me dou conta de mim, de quem sou, onde estou, o que estou fazendo. Aí eu tenho isso aí. Quebro com todas as ideias de porquê. Eu não preciso perguntar o porquê de nada. Porque aconteceu tristeza, porque vai acontecer. Porque aconteceu felicidade, porque vai acontecer. Porque é uma pergunta fora do contexto da razão de viver. A vida é a vida. A vida é por ela. Nós devemos viver a vida e não permitir que a vida nos viva. Eu creio que ficou claro. Então, são duas práticas fantásticas que, se você colocar realmente em prática, dá um feedback para a gente aí se valeu a pena. Eu creio que esse tipo de prática você não vai encontrar aí por aí na internet. É algo que foi ensinado de lábios aos ouvidos, como o meu mestre dizia. Cuidado com tais informações, que a informação é armas perigosas, entendeu? Então, eu peço aos curiosos que também tomem muito cuidado, não, para deixar bem claro que foi avisado, para não entrar no mundo de tristeza ou um mundo de alegria sem volta. Pois já dizia Eduardo Kipling, na poesia Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando e para esses, no entanto, acham uma desculpa, se és capaz de sonhar sem que isso só te atires, de pensar sem fazer dos pensamentos teus senhores, se encontrar a vitória ou a derrota, encarar da mesma forma esses dois impostores, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em tua vida e perder, e ao perder, resignado, tornar o ponto de partida. Enquanto existe em ti uma voz